Então, pessoal, na aula de hoje, do xadrez do zero, o tema é o fim do jogo, ou finais, né? Na última aula, na terceira aula, o tema foi o meio do jogo, e eu apresentei para vocês aí, né, as táticas básicas e estratégicas básicas para, no meio do jogo, o jogador conseguir alguma vantagem material ou posicional para ele chegar no final e conseguir ganhar o jogo com certa facilidade. Né? O que é o fim do jogo? O fim do jogo é o estágio onde existem poucas peças no tabuleiro. Normalmente essa linha entre o meio do jogo e o final nem sempre é muito clara, tá? E ela pode ocorrer devagarzinho, gradualmente, ou através de troca rápida das peças. Alguns jogadores dizem que o final do jogo ele começa quando as damas saem do jogo, tá? Mas nem sempre, né, a dama sai no meio do jogo. A gente vai ter finais aí com a dama. Bem, então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu vou apresentar para vocês alguns checkmate básicos e alguns finais básicos, tá? Finais, por exemplo, que rei contra peão, rei e torre contra peão, rei com dama, e algumas técnicas que são utilizadas para você conseguir vencer esses finais. Começando então com os checkmate básicos, começando com um checkmate bem comum, que é o checkmate com as duas torres. Nesse checkmate, a gente faz uma técnica conhecida como checkmate escadinha. Você pode fazer com duas torres ou também com uma torre e uma dama. Utilizando com duas torres é um pouquinho mais difícil que com torre e dama. Nesse checkmate, a ideia dele é diminuir o espaço do rei adversário até você conseguir o checkmate. Então, como é que a gente vai aplicando esse checkmate? Né? A gente aqui, as brancas, move a torre para A2, o rei vai para C4, depois a gente traz a torre para G2, rei D5, torre H3, e agora as torres vão começar a subir as linhas como se fosse uma escada. O rei vai para E6, coloca a torre em G4. À medida que as torres vão subindo as linhas, né, o rei vai ficando encurralado nas últimas linhas do tabuleiro. Rei F5, atacando a torre em G4. Então eu tenho que tirar essa torre do G4, coloco ela do outro lado do tabuleiro, em B4. O rei move para E6 e eu já diminuo o espaço colocando a torre em H5. Rei vai para D6, torre para B6, cheque. O rei agora só pode ficar ou na linha 7 ou na linha 8. O rei vai então para D7. Mais um cheque em H7 com a torre. O rei vai para a última linha, a linha 8. E aqui a gente termina o jogo, né, ameaçando aqui o checkmate, colocando a torre em G6. Aqui o rei já não tem mais nenhuma escapatória, ele vai simplesmente ele move para D8 e a gente consegue o checkmate com o G8. Bem simples esse cheque com duas torres e ele acontece com uma certa frequência. Bem, outro cheque que acontece com certa frequência é o cheque com apenas uma torre. Tá? A ideia básica nesse cheque é a mesma. A gente vai tentar diminuir a mobilidade do rei e até aplicar o checkmate. Só que a torre sozinha ela não consegue aplicar o checkmate no rei adversário. Então ela vai precisar bastante do auxílio do rei, tanto para diminuir essa mobilidade do rei adversário, quanto para aplicar o checkmate. Então eu já começo diminuindo a mobilidade do rei, colocando a torre em H4. Rei E6, torre H5. Rei E7, torre H6. Rei F7, rei F2. O rei branco está aproximando da torre para apoiar ela no checkmate. E o rei preto quer aproximar da torre para capturar ela. A torre está sendo ameaçada, coloca a torre do outro lado do tabuleiro em A6. Rei F7, rei E3, rei E7,
rei D4, rei D7, rei E5, rei E6, rei D5, rei D7, mais uma vez, cheque no rei agora vai para a última fileira, aproxima-se o rei branco, e agora é só tentar encurralar o rei em um dos cantos do tabuleiro para você aplicar o checkmate. Então, rei E6, rei G8, rei F6, rei H8, rei G6, rei G8, cheque, mate. Nessa posição aqui, o rei não consegue mais se mover para nenhuma casa. Outro checkmate bastante comum é o cheque com a dama. Mais uma vez, né, o esquema aqui, a estratégia é diminuir a mobilidade do rei adversário. E aqui também a gente precisa do nosso rei, né, para dar um suporte para conseguir o checkmate. A dama sozinha ela não consegue realizar o checkmate no rei adversário. Então a dama aqui vai para H4 para limitar aqui o rei, ele não vai conseguir descer para a fileira 4. O rei sobe para D6, dama G5, rei D7, dama F6. Então aqui o rei já tem apenas duas linhas com qual ele pode se movimentar. Né? A mobilidade dele já foi bastante reduzida. Rei C7, dama E6, rei D8, dama F7. Pronto, o rei agora está preso na linha 8. Rei C8, dama E7, rei B8, dama B7. Agora aqui é um detalhe, pessoal. Aqui a gente tem que deixar o rei com essas três casas para se movimentar. Tá? Se a dama apertar, se a dama vir, nesse próximo movimento, o rei vai para 8. Se a dama vir para C7, o jogo está empatado. Tá? O rei preto fica afogado, sem nenhuma movimentação, jogo empatado. Então a gente tem que deixar aqui 3 casinhas para o rei se movimentar lá, 3 casinhas de distância da dama para o rei conseguir se movimentar pelo menos 2 casas na linha 8. Então nessa posição, né, a gente agora vai aproximar o rei branco do rei preto. Continua com a aproximação, o rei preto só vai ficar entre A8 e B8. Na hora que o rei chega aqui em B6, né, com 2 fileiras de distância do rei do adversário, é aqui que a gente vai aplicar o cheque com a dama. O rei de preto volta para B8, e aí a gente consegue aplicar o cheque com a dama em B7. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o cheque com a dama é nessa posição aqui, a gente tem que deixar esse espaço para o rei adversário se movimentar para evitar o empate por afogamento. O próximo cheque que eu vou mostrar básico, né, que acontece aí bastante também de vez em quando, principalmente quando a gente não presta atenção, é o checkmate gaveta. Né? A gente vai lá, faz o roque, o rei fica protegido aqui, só que no final do jogo a gente sai com nossas peças, né? Por exemplo, a torre vem parar aqui em cima em B7. E aí as brancas, no caso aqui, vão dar um certo vacilo, tá? E conseguem sofrer o cheque de gaveta. Pelas pretas aplicam cheque de gaveta com a torre em D1. Né? Aqui o rei não tem nenhuma movimentação, checkmate para as pretas. Então é um cheque que a gente tem que tomar cuidado aí para a gente não cair nesse tipo de cheque. Outro cheque também básico que acontece de vez em quando aí é o checkmate estilingue. Tá? O que acontece? A gente coloca, por exemplo, um bispo, bispo de casas escuras, apontando exatamente por meio do roque, para esse peão do roque aqui em G7. E aí a gente coloca uma dama aqui também, né, na mesma diagonal, sendo apoiada por esse bispo. Se a gente não defender esse peão, a gente consegue aplicar esse checkmate. Tá? Também ele acontece de vez em quando, esse checkmate, principalmente para jogadores principiantes. E o nome dele é o checkmate estilingue. Bem, então esses são os checkmates mais básicos, tá?
Eu não mostrei para vocês, por exemplo, cheque de 2 bispos, cheques de bispo e cavalo, porque são checkmates pouco comuns, tá? Eu já tenho aí algumas 5.000 partidas jogadas. Eu, sinceramente, eu não me lembro de nenhuma vez ter chegado no final precisar dar um checkmate com 2 peões, ou então, quer dizer, com 2 bispos, ou então com bispo e cavalo. Agora eu vou entrar com vocês no tema, né, de algumas técnicas que a gente consegue, que a gente precisa saber para ganhar determinados finais. O primeiro final é do rei contra o peão. Então você tem aqui as pretas estão contra o rei branco e o peão branco. Então o máximo que as pretas conseguem é um empate. As brancas elas precisam promover esse peão para uma dama e aí sim depois fazer o checkmate com a dama. Para isso a gente precisa saber 3 conceitos, tá? 2 conceitos na verdade. O primeiro conceito é o conceito de zugzwang. Esse conceito é uma situação onde um jogador ele é obrigado a fazer uma jogada e quando ele faz essa jogada ele vai piorar a sua situação. O zugzwang acontece normalmente nos finais porque você tem poucas peças onde você consegue movimentar. Tá? Então, como no xadrez você não pode passar a vez, você é obrigado a mover uma peça e aí muitas vezes qualquer jogada que você fizer vai piorar a sua posição no tabuleiro. E o outro conceito é o conceito de oposição. Oposição é um conceito de distância entre os reis, tá? Normalmente é quando você tem 1, 3 ou 5 casas entre os 2 reis, tá? Então é sempre um número ímpar de casas entre os reis. O jogador que joga por último é o jogador que tem a oposição, né? Então o próximo jogador é o jogador que fica em oposição, que caiu em oposição. E quando normalmente, por exemplo, nesse final aqui, né, quem cai em oposição acaba ficando em zugzwang e aí ele acaba piorando a sua situação. Nesse exemplo aqui, para as pretas empatarem, né, o rei preto ele tem que ficar ou em oposição ao rei branco, né, ou seja, de frente para o rei branco, 1 ou 3 ou 5 casas, ou então na frente do peão branco, para poder ele conseguir empatar esse jogo. Então aqui, né, a jogada das brancas. Então as brancas que caíram em oposição, consequentemente, elas caíram em zugzwang. Então a branca movimentou, o que as pretas têm que fazer? Tem que manter a sua posição. Então ela vai ficar na frente do rei. As brancas avançam o peão para D5, então as pretas ou ficam na frente do rei ou ficam na frente do peão. Tá? Como se eu ficar aqui na frente do rei em E8, eu vou ter 2 casas de distâncias, então eu não vou estar em oposição com esse rei. Então eu vou ficar na frente do peão em D7. As brancas movimentam o rei para D4, as pretas avançam o rei para D6, rei C4, rei D7, continua na frente do peão. As brancas avançam o peão e aqui as pretas conseguem um empate. Agora vamos ver a situação oposta, né? Lá no exemplo anterior, quem começava jogando era as brancas. Mas se forem as pretas que começaram a jogar, né? Então, para as brancas vencerem, a ideia é a mesma, né? O rei vai ter que ficar na frente do peão, o rei branco vai ter que ficar na frente do peão e tentar ficar em oposição ao rei preto. Tá? Então aqui nesse caso, o rei branco está em oposição ao rei preto. O rei preto ele está em zugzwang. Então, quando ele se movimentar, ele vai piorar a sua situação. E aí, nesse caso, ele vai acabar dando a vitória para os brancos. Por quê? O rei branco ele vai conseguir vir para C6. E quando ele chega nessa casa, né, em C6, ele já consegue apoiar a promoção do seu peão. O rei preto vai para E8, o rei branco sobe para C7, e aqui a promoção do peão ela é imparável. Né? Rei F8, peão D5, rei E7, peão D6 cheque, rei F6, peão D7, rei E5 e a promoção para a dama. E aí é só realizar o checkmate de dama que eu mostrei para vocês anteriormente.
Em algumas situações no final também, o que acontece, né? A gente vai ter um rei contra um peão passado, né? E aqui a gente vai ter uma corrida de rei contra peão. O rei preto, ele quer impedir o peão branco de se promover, tá? E qual é o jeito assim mais rápido de você calcular para saber se esse rei vai conseguir ou não impedir essa promoção desse peão, tá? É a regra do quadrado, né? Você vai ter que traçar um quadrado no tabuleiro. Como que você vai traçar esse quadrado? Bem, do peão você vai puxar uma seta na diagonal em direção ao rei adversário e até o limite do tabuleiro. Beleza, então tracei essa diagonal. E aí você vai traçar um quadrado com base nessa diagonal. Se o rei adversário estiver dentro do quadrado, ele consegue impedir a promoção do peão. Agora, se o rei adversário estiver fora do quadrado, ele não consegue impedir essa promoção. Nesse exemplo, o rei está claramente do lado de fora do quadrado, e é as brancas que jogam. Então, o peão subiu, esse quadrado acaba diminuindo. O rei começa a perseguição, mas ele não consegue impedir a promoção do peão para dama. No próximo exemplo, eu vou mostrar o exemplo contrário, né? Vou mostrar um exemplo. Nesse exemplo, né, o rei preto ele entra dentro do quadrado do peão, né? Então vamos ver se ele vai conseguir agora impedir a promoção do peão. O peão sobe, o rei volta para dentro do quadrado. O peão avança, o rei também. E assim, né, o peão até consegue promover, promove para a dama, mas o rei consegue capturar essa dama na jogada seguinte. Outro final comum, né, é o rei contra dois peões conectados. Então, pessoal, olha só, a importância de você conseguir alguma vantagem material no meio do jogo, na abertura, né, ou então até mesmo no final do jogo. Se você tiver um peão de vantagem no seu adversário e conseguir trocar todas as outras peças, na pior das hipóteses, você já tem um empate garantido, né? Agora, se você conseguir chegar com dois peões conectados, aí a vitória é praticamente garantida, tá? Porque nessa situação, pelo menos um peão vai conseguir ser promovido. Vamos ver o exemplo aqui, né? A gente tem o rei preto lá, próximo dos dois peões, tentando impedir o avanço deles, e o rei branco bem longe, na casa A1. Então, o rei branco começa a avançar para tentar apoiar a promoção de seus peões. O rei preto vai para H6 até capturar o peão em H5. Só que o que acontece quando ele captura um peão em H5? O peão que está em G7, ele consegue promover, ele consegue avançar para a promoção, e o rei preto ele não consegue mais impedir a sua promoção. Agora, se o rei preto, ao invés de capturar o peão, ele preferir ficar só ali tentando bloquear o avanço dos peões, basta trazer, no caso aqui, o rei branco para apoiar os seus peões. Ele chegando aqui na casa de F7, né, ele vai perder um peão, mas o outro peão acaba sendo promovido. Então, o rei contra dois peões conectados é a vitória certa. Próximo exemplo é o exemplo da ruptura, né? Em algumas situações você pode ter o material tá igual, certo? A vantagem das brancas nessa situação é simplesmente posicional, né? O fato de os três peões das brancas já estarem no território do adversário, né, na fileira 5, é o que vai dar toda a vantagem para as brancas nessa situação, né? As brancas elas querem promover um peão. O que elas têm que fazer nessa situação? Bem, sendo jogada das brancas, elas têm que avançar o peão do meio, no caso o peão para B6. As pretas elas podem capturar tanto com o peão da coluna A ou com o peão da coluna C. O resultado vai ser o mesmo, tá? As pretas capturam com o peão da coluna A, e aqui é o que está o segredo, tá? As brancas não podem recapturar o peão. Elas têm que avançar, aqui no caso, o peão da coluna
C, tá? O peão que tem outro na frente. Fazendo essa jogada, as pretas se ficam no seguinte dilema. Se as pretas capturam o peão da coluna A, as brancas vão capturar o peão da coluna B e vão promover. Se as pretas capturam o peão da coluna C, o peão da coluna A avança e também consegue promover. Então, as brancas elas trocam 2 peões para promover um. Seguindo aqui o exemplo, né, as pretas capturam o peão da coluna C com o peão da coluna B e as brancas avançam o peão da coluna A, fazendo essa promoção. Mas isso só é vantagem para as brancas porque elas estão aqui, ó, na fileira 5. Se fosse ao contrário, né, reparem só. Se os peões das pretas estivessem aqui na fileira 3 e o peão da branca estivesse aqui na fileira 3, na fileira 4, né, as pretas estariam mais próximas da promoção, que seria vantagem para as pretas. Então, o avanço dos peões também, né, para tentar ocupar espaço no tabuleiro, é uma vantagem posicional que a gente tem que fazer ganhar, de preferência lá no meio do jogo. O próximo exemplo é rainha versus peão. Eu já mostrei simplesmente a rainha contra o rei, agora a rainha contra o rei e um peão. A estratégia nessa situação é fazer jogadas, né, onde o rei preto ele se esconda atrás do peão dele. Aqui, né, as pretas vão promover exatamente, só precisa de uma jogada para promover o peão em D1. Então as brancas elas têm que fazer com que o rei preto se esconda atrás desse peão. Então ela tem que aplicar vários cheques intermediários e tentar fazer esse rei se esconder atrás desse peão. Na hora que o rei esconde atrás desse peão, as brancas elas vêm com o rei, tá? O rei ele tem que apoiar a sua dama para capturar esse peão em D2. Então a estratégia continua, né? A dama dando cheque no rei até ele esconder atrás do peão. O rei escondeu atrás do peão, o rei branco se aproxima. Cheques. E o rei branco se aproxima. Isso vai se repetir até o rei chegar aqui no caso da fileira 3. Quando ele chega nessa fileira, a dama captura o peão do adversário e aí ela vai conseguir fazer o checkmate. Só que aí tem um detalhe, né? Quando esse peão é o peão do bispo ou da torre, aquele algoritmo que eu mostrei, né? Aquela estratégia que eu mostrei anteriormente de forçar o rei ficar atrás do peão, infelizmente não vai funcionar. Aqui a gente tem a dama na fileira 4, o rei na fileira 5, né? Então está apenas 2 casas do peão na fileira 2, e mesmo assim a gente não consegue fazer com que o rei se esconda atrás do peão. E aí, por causa disso, né, a gente não consegue. Isso aqui é uma situação de jogo empatada. Mas as pretas têm que saber desse detalhe, né? Não pode esconder o rei atrás do peão para, se quiser, conseguir o empate. Na próxima situação, né, eu tenho a torre e 2 peões conectados contra outra torre. Tá? Nessa situação aqui, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que manter o rei próximo dos peões, tá? Para proteger esses peões no seu avanço. A torre ela vai ser utilizada para impedir do rei adversário de se aproximar dos peões que querem ser promovidos. E os peões também, né, o rei vai proteger os peões, só que os peões também vão proteger o rei contra os cheques da torre adversária. Então aqui a gente já coloca aqui o rei em G4 para sair de um cheque aqui em H1. A torre branca ataca o rei adversário para poder ele dar espaço para os peões.
E aqui as brancas, elas vão subindo com os peões, com o rei dando suporte. Mesmo a torre aplicando vários cheques no rei, né, a vantagem aqui já é toda das brancas, né, porque você tem dois peões conectados na sexta fileira. Aqui eles trocaram as torres, né, mas como eu já mostrei para vocês, dois peões conectados, pelo menos um peão a gente consegue promover. E aqui a gente vai para o checkmate comum de dano. Torres na sétima. Né? Por que a gente coloca as torres na sétima? Essa é uma estratégia que pode ser utilizada tanto nos finais quanto no meio do jogo. As torres na sétima, elas têm três objetivos. O primeiro é realizar o checkmate. O segundo é capturar vários peões que estão na sétima fileira. E o terceiro é limitar a mobilidade do rei adversário. Nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar um checkmate que a gente consegue aplicar com as torres na sétima. A gente captura a torre aqui, captura um peão e aplica um cheque em G7. O rei vai para H8, única casa que ele pode ir. Aplicamos outro cheque com a torre em H7, o rei volta para G8 e aí é checkmate com a segunda torre em G7. Esse é um checkmate que a gente consegue aplicar quando a gente coloca duas torres na sétima. No segundo exemplo, eu não consigo mais aplicar aquele checkmate, porque o rei aqui ele tem mais casas para se movimentar. No exemplo anterior, tinha aquela torre, deixa eu mostrar aqui, essa torre aqui em F8 limitava a mobilidade do rei e facilitava o nosso checkmate. Agora no próximo exemplo, o rei já não tem essa limitação, ele consegue andar mais casas. Mas a gente consegue também aplicar um checkmate nessa situação. Reparem só, o rei está totalmente preso na fileira 8. E aí a gente tem que aproveitar essa dificuldade de mobilidade do rei. As brancas colocam a torre em H7. Aqui a melhor jogada para as pretas é a torre em C7. As brancas capturam essa torre. O rei vai para D8. Torre em G7. E aí a gente consegue o checkmate parecido com aquele checkmate escadinha, que a gente viu lá no primeiro exemplo, colocando aí uma torre em H8, checkmate. Nesse próximo exemplo de 2 na sétima, eu não consigo aplicar nenhum desses dois checkmates que eu mostrei para vocês, mas aqui eu consigo uma vantagem material que é a captura de vários peões. Tá? Trocamos aqui as torres, capturei mais um peão, e aqui as brancas têm dois peões de vantagem contra as pretas, o rei está preso aqui na oitava fileira, e as brancas, além de ter dois peões a mais, ela tem dois peões conectados e passados. Tá? Então, as brancas, se souberem jogar aqui, elas vão conseguir pelo menos promover um desses peões, com certeza. No último exemplo de torres na sétima, eu vou mostrar um contra-exemplo. Eu disse para vocês que a torre na sétima, elas servem para aplicar o checkmate, para capturar vários peões e também para diminuir a mobilidade do rei. Aqui é um exemplo que as torres na sétima, ela não consegue fazer nada disso. Não tem nenhum peão na sétima fileira para ser capturado. Não tem como aplicar um checkmate no rei nessa posição. E também as torres não limitam a mobilidade do rei. Tá? Então aqui é uma situação onde as torres na sétima não tem nenhuma eficiência. Tanto que se a gente colocar aqui para o Stockfish está dando jogo empatado. Se voltar aqui, por exemplo, na situação anterior, logo no início, olha só a vantagem das brancas. A vantagem, as pretas têm até uma vantagem material de um peão, mas mesmo assim o Stockfish dá uma vantagem altíssima
para as brancas, simplesmente porque ela tem aqui as duas torres nas sétimas e elas vão poder capturar esses vários peões e conseguir vantagem, tanto material quanto posicional. Seguindo aqui então para a regra de Tarrasch. O que a regra de Tarrasch ela diz? Ela diz que você sempre deve colocar sua torre atrás do seu peão passado. Isso vale tanto se o peão passado for seu ou for do adversário. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui a torre branca atrás do seu peão passado. Tá? Então, estou considerando aqui a torre branca atrás do seu peão e a torre preta está na frente do peão do seu adversário. As brancas avançam para G7 e esse avanço de G7 complica muito a vida dessa torre aqui, porque ela não consegue mais sair dessa casa. Se ela sair, as brancas promovem o peão para uma dama e acabam trocando, vai acabar trocando o peão por uma torre. Então, feito isso, a torre das brancas ainda tem uma certa mobilidade na coluna G, coisa que a torre das pretas não tem nenhuma mobilidade. E aí, a gente consegue alguma vantagem. Tem que utilizar exatamente esse peão passado para conseguir uma vantagem tática e conseguir alguma vantagem dentro do tabuleiro. Aqui no caso, as brancas tinham apenas um peão de frente e depois de algumas jogadas capturou os dois peões adversários, ficou com 2 peões de frente, 2 peões passados e 2 peões conectados. Volta naquela situação anterior, quando você tem torre e 2 peões conectados contra uma torre. Se as brancas jogarem direitinho, uma vitória fácil para as brancas. No último exemplo, eu tenho exatamente aqui quando você tem uma torre atrás do seu peão, do peão do adversário. Então, o seu adversário aqui, considerando as brancas, está com a torre na frente do seu peão. Isso é um problema. Por quê? Para o peão promover, essa torre vai ter que sair dessa casa aqui de G8, certo? E quando ela sair de G8, ela possibilita aqui que a torre de G1 capture o peão. Então as brancas aqui, se dá para perceber que elas não conseguem mais aquela vantagem. Quem consegue trabalhar melhor são as pretas. E essa situação de jogo aqui normalmente acaba levando o empate, mesmo as pretas tendo 2 peões a mais. Porque a torre preta, de certa forma, também ela fica um pouco escrava aqui de tentar impedir essa promoção desse peão. E aí, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês são só mais 2 coisas. A gente consegue treinar vários finais diferentes lá no site do chess.com, tá? É só vir aqui em problemas e tem aqui finais. E aí a gente tem aqui os checkmate com 2 torres. Você consegue praticar aqui em várias posições diferentes. Tem o checkmate com torre a dama, a ideia é a mesma. Checkmate de dama, também várias posições diferentes. Checkmate só com torre. Você também consegue aplicar o checkmate com bispo, tá? Mas como eu disse para vocês, eu nunca cheguei numa situação de precisar fazer esse checkmate. Checkmate com bispo, cavalo, checkmate com dama e torre. Também tem aquelas situações, de rei e peão contra o rei, onde você consegue aqui praticar também diferentes posições do tabuleiro, praticar exatamente aquela questão do zhuang e oposição. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas situações também, por exemplo, de torre, Aqui torre, 2 peões, aqui esses peões estão separados. Deixa eu ver se tem peões conectados. Tem, exatamente, só que eles têm uma torre a mais, Aquela questão, você vai usar aqui a regra do Tarrasch, manter a torre atrás do peão do adversário e tentar promover um desses peões aqui que estão conectados. E aí, pessoal, para finalizar,
se vocês digitarem lá no Lichess, né, procurarem exatamente projeto, underline, xadrez, underline, IFMG, vocês vão ver o perfil do nosso projeto, no projeto xadrez IFMG, e lá a gente tem os estudos. E aí, se vocês quiserem, né, vocês podem copiar o perfil de vocês exatamente as 4 aulas do xadrez do zero. Conceitos básicos, abertura, meio do jogo e finais. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida? Legal demais! Essa sua dica final aí, gostei bastante, Luiz. Legal, não estava sabendo desse caminho aí do nosso perfil do projeto. Legal demais, muito bom. Agora, uma coisa que eu percebo é o seguinte: nesse momento do final do jogo, o rei ganha mais protagonismo, né? Sim, sim. Então, a partir do momento que as damas, né, elas saem do tabuleiro, o rei deixa de ser aquela peça que tem que ficar escondidinha lá no rock e passa a ser uma peça mais ativa, né? O ideal é você trazer até inclusive o rei para o meio do tabuleiro, onde ele vai conseguir se posicionar melhor e, né, atacar as peças do adversário também. Sim, é importantíssimo. Até lembro de uma outra aula que você deu, do garfo, em o rei pode atuar também com essa ameaça também ao movimento do adversário, né? Sim, você pode aplicar golpes táticos com o rei também, né? Mas de preferência quando a dama já saiu do jogo, né? Porque Sim, aí fica mais difícil, porque a dama e outra peça já consegue aplicar o checkmate, né? Agora, sem a dama fora do jogo, fica mais difícil você aplicar o checkmate com apenas duas peças, né? sim, interessante. Esse aprendizado do final do jogo aí mostra. Eu penso nessa questão do o que você conseguiu salvar no processo de troca de peças é o que vai fazer a diferença no final do jogo. Né? Uma Exatamente. vantagem de peão, né? Um bispo que fica. É difícil. É, eu estava vendo final, checkmate de bispo com cavalo, pelo amor de Deus. Não, é uma situação que eu nunca vi na minha vida. Eu vejo tem um monte de situação que eles colocam nos estudos, né? E Sim, sim. eu, sinceramente, pelo amor de Deus, não dá. É Eu não melhor se consigo. oferecer o empate para o adversário É, e vai todo tipo mundo isso. feliz para casa. Legal. Gente, Evelyn, Laura, Lucas, algum comentário, alguma demanda da aula de hoje? Eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, mas eu notei esse protagonismo do rei também, e eu achei bem interessante essa questão de deixar 3 espaços para não gerar um empate. Isso aí eu ainda não estava sabendo, e eu gostei bastante desse bônus final aí das 4 aulas. No Lichess. Legal. Então, beleza, gente. Bacana demais estar com vocês aqui, né? Acho que o Luiz vai encerrar agora, né, Luiz? Sim, sim. Né? E fica aí para o ano que vem, na continuidade do projeto, a gente reinaugurar em 2022 o xadrez do zero. Contamos com vocês aí na divulgação depois. Agradeço a presença de todos aí nessas 4 aulas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu demais, Luiz. Um abração. Até mais, gente. Saúde e poesia.